Pessoal, boa noite. Então, hoje é dia 29, 29 de novembro de 2022, ano acabando. A última aula desse bloco, né? Depois eu posto para vocês outras aulas que eu tenho, tá? Mas vamos parar aqui para vocês se concentrarem, né? Preparar capítulo, artigo, prova, tudo isso que tem que fazer, né? Hoje a gente vai comentar aquilo que eu já havia comentado sobre estudo de impacto ambiental, algumas metodologias, depois eu vou mostrar rápido um sistema, uma TCC, não é TCC, essa dissertação que eu fui co-orientador, material muito interessante. Quem trabalha com tratamento de resíduos e saneamento meio rural já deve ter visto. A Quitéria, que falou muito da rota aqueles dias, deve conhecer. Até mandei também um trabalho interessante, acho que o Felipe mandou para vocês, aquele da Embrapa, né, que está armazenando água no subsolo, né? Muito interessante aquilo. Eu até aproveitei aquela ideia para trabalhar uma outra questão com uma aluna, vamos ver se a gente amadurece, de repente, para virar até uma dissertação. Seria aproveitamento de água residuária, que às vezes tem muito problema de contaminar o lençol, né? Então você usaria aquilo ali parecido, né? Numa horta, em coisas menores, né? Não dá para ser uma coisa muito grande, porque ficaria inviável, né? Mas eu gostei muito daquela ideia. Já conhecia, mas recebi aquele dia, achei muito bacana. Bom, então hoje a gente vai comentar sobre estudo de impacto ambiental. Pessoal, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, quem não fez a disciplina, com certeza já ouviu falar na importância do EIA-RIMA. Né? EIA é o estudo de impacto ambiental, RIMA é o relatório de impacto ao meio ambiente, ou simplesmente relatório de impacto ambiental. Até 1986, aqui no Brasil, praticamente em todo o mundo, né, alguns países já estavam um pouquinho mais desenvolvidos, um pouco mais. Estados Unidos foi o primeiro que teve uma legislação ambiental, mas pouco antes do Brasil, 10, 15 anos antes. Era muito comum, tanto em meio rural como urbano, você, por conta própria, por vontade própria, resolver fazer qualquer empreendimento e fazer. Você podia chegar, por exemplo, você tinha um lote na cidade. Aí você resolvia construir um posto de gasolina. Vai tentando aí, de Lara. Eu acho que a minha tá boa, tá com sinal bom aqui. Vai tentando aí. Qualquer coisa, se não der, aí eu posso, depois você acompanha, tá bom? Bom, então você queria montar um posto de gasolina, você tinha um lote, você contratava um engenheiro civil, um arquiteto para fazer o projeto, a empresa que ia te fornecer o combustível, e a prefeitura, um alvará de obra normal, e pronto. Não tinha nenhum estudo para que você realizasse essa obra ali, não. Onde eu morava, em Castelo tinha 3 postos de gasolina dentro da cidade. Um ficava do lado do correio, né, relativamente próximo da escola que eu estudava. O outro ficava lá no meio de um monte de casa. O outro também, assim, os 3. Na época só tinha 3, hoje tem mais. Na época tinha os 3 assim dentro da cidade. Muito tempo depois, né, quando apertou, a gente foi ver, por exemplo, aqueles onde se estoca o combustível, né? Aquilo ali furava com o tempo, por corrosão,
E esse material vazava e ia infiltrando no solo, poluindo o lençol, essa coisa toda. Né? De fato, era uma coisa absurda. Então, 86 é um marco. Né? Saiu a resolução PONAMA, número 01, em 83. Né? Em 86, muita coisa evoluiu. E depois, finalmente, 88. 88 que saiu da Constituição, essa nossa Constituição, né, que vigora até hoje, e com esse capítulo totalmente voltado para o meio ambiente, né, com organização do IBAMA, com o crescimento dos órgãos ambientais, fiscalizadores, né, aí, de fato, a fiscalização aumentou muito rico. Então, aqui eu coloco para vocês, nessa foto aqui, da capa, um exemplo. Isso aqui é um porto, porto barco pequeno, tá? Ali no Pará. Tá? Foi construído aqui sem nenhuma proteção aqui da margem do rio. Né? Então, você vê que tem árvores aqui, com solapamento, né? Toda vez que o barco passa, forma essa marola aqui, né? E vai descendo. Você vê aqui, caiu uma árvore inteira aqui, com terra, toda hora cai terra, que vai assoreando o porto. Você diminui a vida útil do porto. Né? Do lado direito, já é numa cidade que chama Boiçucanga, ali em São Paulo. Né? Aquela região bonita de São Paulo, maravilha aquilo ali. Aqui, ó, também um porto, entrada de um porto, para barco pequeno também. Lanchas, barcos pequenos, muito jet ski. Né? Aqui é uma praia de gente muito rica, então, assim, são dezenas, centenas de jet ski aqui. Eu, para conseguir isso aqui, ficar parado, foi difícil, porque era o tempo todo passando. Então, o que foi feito aqui? Foi colocado pedras, primeiro pedras maiores, pedras marroadas, depois foi diminuindo o tamanho, até chegar na brita aqui, número 2, 3. Então, quando a água, os barcos, a lancha, o jet ski passa aqui, que forma essa marola aqui, bate aqui e a pedra, as rochas, dissipam essa energia e você mantém preservada em costa. Né? Então, lógico, isso aí é um exemplo banal, a gente vai mostrar outros aqui, de como pode ser feito uma determinada ação. Né? Bom, aqui tem uma foto, uma coisa assim que a gente para muito para perguntar, né? O que vem na sua mente ao ver esta imagem? Pensem aí. Tem gente que acha que é uma casa de gente muito simples, tem gente que tem até saudade, fala que já teve um parente que visitou, né? A Quitéria, ela por onde anda, deve ver muito disso aqui, né? Essa foto aqui na região da Bahia, Chapada Diamantina. Mas o fato é que está muito associado à pobreza na maioria das vezes. Tá? De fato, ninguém gostaria muito de morar numa casa dessa, não. Apesar de muita gente que mora nessas casas ali são extremamente felizes. Né? Não tenha dúvida disso. Mas você vê que aqui é uma casa que está trincada, né? É porque quase não chove, né? Mas se chovesse, você corre risco, né? É uma coisa assim absurda. Né? É uma realidade que a gente tem. Tá? É uma realidade que a gente tem. Por outro lado, né, aqui é uma casa simples. Eu não estou dizendo que aquela pessoa de lá de trás é relaxada, não, tá, gente? Às vezes a pobreza é tanta que a pessoa não consegue ter dinheiro para comprar um tijolo. Né? Aqui não, aqui você vê uma casa que é simples. Aqui, ó, vermelhão, amarelão. Aqui, ó, reboco de argila. Sapé, boa, não sei, mato isso aqui. Aqui também, mato potado. Né?
Aqui grama, aqui uma planta dentro de um vaso de barro, né? Aqui tudo arrumadinho, coisa e tal, né? Então, isso aqui tem muita relação com a agroecologia. Né? Gosto muito dessa frase aí que estão sendo aqui. Né? No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Né? Então, essa questão ambiental, pegando esse exemplo aqui bastante singelo, a questão ambiental ela é isso aí. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Não pode ser mais ou menos feito, não. Você cria uma unidade de conservação, igual as que tem no norte do Brasil. Tem unidade de conservação de 1 milhão de hectares, e põe um cara para tomar conta. Um cara vai tomar conta de 1 milhão de hectares? Um cara não toma conta de um espaço, né? Um espaço de metros quadrados vai tomar conta de 1 milhão de hectares. Né? Então, é muito complexa a situação ainda. Né? Bom, então, o que, afinal de contas, é o estudo de impacto ambiental? Impactos ao meio ambiente, né? Eles são provocados pelas mais diversas atividades. Né? Você tem, por exemplo, transporte público, provoca impacto. Você vai construir uma ferrovia, uma rodovia, provoca impacto. Né? Você lança esgoto no corpo hídrico, provoca impacto. Né? Então, tudo isso aí são provocados pelas atividades antrópicas, pelas atividades humanas. E esses impactos eles podem acontecer nas mais variadas fases de um dado projeto. Pode acontecer até na fase de planejamento, bem menos, né? Ou então nem gera, na fase de projeto, muito pouco. Né? Mas é nessa fase aqui, planejamento e projeto, que você vai identificar quais são os impactos que vão surgir num dado momento de uma dada atividade que você vai implementar. Certo? Bom, os impactos vão surgir mesmo na fase de construção e operação de um dado projeto. A partir do momento que você começa a construir uma obra, é lógico, você vai ter que mexer no trator, vai ter que fazer corte, vai ter que tirar a camada superficial do solo e por aí afora vai. Né? A fase de operação, dependendo, pode ser uma coisa até contínua. Né? Você tem, por exemplo, uma hidrelétrica que você vai instalar. Né? Nessa fase aqui, você vai pensar tudo que você vai trabalhar. Né? Começou a construir, pronto. Acabou. Eu tive lá em Itaipu agora, né? Uma hidrelétrica monstro. Está em operação até hoje, teoricamente não vai parar nunca. Né? Então, os impactos eles surgem, né, nos meios físicos, biológicos, socioeconômicos, que vai ser em maior ou menor grau. Aí vai depender muito daquilo que você vai se organizar para tocar esse negócio. Né? Bom, aqui a gente tem um ponto que eu já mostrei para vocês num outro momento, era o ponto de captação de água lá do instituto que eu trabalhava lá em Minas, aí do sudeste de Minas. E com o tempo foi assoreando, o galo entrando, né, sujando muito, a água foi ficando tão suja que foi impraticável você continuar captando aí. Além de outros problemas que teve com relação à nascente. Né? Então, eu e mais 3 amigos fizemos um projeto para recuperar essa área. Né? Fomos lá umas 5, 6, 7 vezes, sentamos, conversamos, sugestões. Aí veio um colega que era engenheiro civil para ajudar nessa fase inicial. Tinha uma moça que era arquiteta também. Eu tinha um mestre de obras lá no Instituto, participou também. Então,
A partir do momento que a gente se reuniu, né, montamos essa equipe para resolver o problema, né, já definimos tudo que a gente ia fazer mais ou menos. Aí chegou aqui nessa fase, aqui já é um ano depois. Né? A gente já tinha visto que a gente ia fazer esse corte aqui, porque ia precisar de terra para fazer essa barragem aqui. Depois ia precisar mais corte no barranco para fazer a outra, é a mesma coisa outra. Bom, o que a gente vai fazer aqui depois? Né? Nós tiramos a taboa que estava aqui, ela está aqui. O que você vai fazer com a taboa? Como que a gente vai cercar aqui para o gado não continuar bebendo água dentro da represa? Então, tudo isso você idealiza na hora que você está fazendo o estudo de impacto ambiental. Né? Exatamente nesse momento do estudo de impacto ambiental que você vai se organizar para que você mitigue, reduza os impactos ambientais que possam surgir. Bom, você está falando assim, é fácil? Não é fácil. É lógico. Quanto maior for o empreendimento, mais demorado é. O estudo de impacto ambiental da transposição das águas de São Francisco demorou 8 anos. Fora que já tinha sido começado anos antes. Né? É um mundo de obras. Né? Quilômetros e quilômetros, não, milhares de quilômetros de canais. Né? Agora, você vai fazer, por exemplo, a recuperação de uma roçoroca que está surgindo no meio do cafezal de um pequeno produtor. Você precisa contratar uma equipe multidisciplinar? Não. Né? Então, isso é muito relativo, dada a extensão daquilo que você quer resolver. Né? E aqui, né, eu já mostrei essa foto para vocês também, num outro momento, aquilo que estava lá daquele jeito, já recuperado, já consolidado. Você vê que aqui estava terra, né? A terra já sumiu, a grama já chegou, as árvores começam a crescer. Né? Aqui era 2009, né? Se você vê hoje como está, você não reconhece mais essa árvore. Né? É uma coisa que foi mudando. Então, o estudo de impacto ambiental, ele visa identificar, analisar, avaliar os impactos ambientais gerados por essas atividades que a gente vai desenvolver. Mesmo as menos poluidoras, tá? É bom que você faça estudo de impacto ambiental. Só identificar, só analisar, só avaliar, de nada adianta se você não propuser medidas mitigadoras e planos de monitoramento. Plano de monitoramento, às vezes, a gente fala, é para a vida inteira. Não tem fim. Tá? Você começa. Quando começa o monitoramento? Eu diria que a partir do momento que você começou a execução da obra. Tá? Eu digo até em recuperação de áreas degradadas, o monitoramento é uma das fases mais complexas que existe, porque a maioria dos projetos a pessoa acabou, esquece, acha que está resolvido. Se você não limpa um canal, por exemplo, um amigo meu, acho que eu já mostrei foto lá de Atiro Vivaco, né? Que ele está fazendo aquele projeto de barraginhas e coxinhos. Ele mostrou, está numa fase agora que está cercando os coxinhos e o produtor está entrando plantando capim com semente de leguminosas. Um está testando uma, outro está testando outra, aquela coisa toda. Para não ficar aquela terra aberta ali, solo exposto, que vai acabar provocando erosão. Né? Bom, então, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultado das atividades humanas, que direta ou indiretamente afeta saúde, segurança e bem-estar. Bom, afetou sua saúde. A fumaça de uma chaminé montou uma fábrica ali bacana, vai gerar emprego e tal.
vai produzir muita fumaça. Está afetando a sua saúde? Tá. Então, é um impacto. Ah, está afetando a segurança do bairro porque atraiu muita gente? É um impacto. Está afetando a sua qualidade de vida? É um impacto. Afetou, por exemplo, desvalorizou a sua casa. Você tinha um comércio pequeno lá, foi prejudicado. É um impacto. Prejudicou a biota, qualquer parte dela. É um impacto. Condições estéticas e sanitárias. É um impacto. Qualidade de recursos ambientais. Na resolução AMA 0/1986, que eu falo que é o marco maior que existe para mudança de conceito nas atividades socioeconômicas brasileiras. Né? Bom, eu há quatro não, já foi em 2015. Isso aqui foi em 2015. 7 anos já. Eu estava saindo lá de Minas e querendo vir aqui para o Espírito Santo. Né? O primeiro lugar que eu pensei em ir, tinha muita vontade de lá, que eu acho bonita a cidade, Santa Teresa. Santa Teresa fica na região serrana aqui do Espírito Santo. Aí fui eu, minha esposa e minha filha caçula. Era mês de janeiro e tinha dado um temporal absurdo em 2015, deu uma enchente lá em Santa Teresa e tal. Mas a gente já tinha programado, né? Já tinha reservado hotel e tudo, fomos lá. Que eu queria conhecer o diretor da escola lá, né? Do IFE, para ver se eu conseguia ser transferido para lá. Bom, bonito, não sei quem não conhece o campus, muito bonito, mas depois eu acabei não ficando, porque o campus de lá, para quem conhece, é um campus meio complicado. Bom, estão ouvindo agora? Tinha caído, né? Beleza. Tinha caído um pouquinho. Bom, o Campo de Santa Teresa, apesar de ser muito bonito, um casario antigo, ele fica a uns 18 quilômetros longe de Santa Teresa e um morro enorme. Né? Você tem que descer, Santa Teresa fica aqui em cima, você desce tudo, os campos ficam aqui embaixo. Você demora quase 40 minutos para descer isso aí. E o diretor de lá não dá folga, não. Você tem que bater ponto 7 horas e tem que sair 5 horas da tarde. Eu falei, não, não tenho mais idade para isso, não. Deus me livre. Aí desisti de lá. Mas gostei, achei isso aqui legal. Estava lá tendo uma campanha da prefeitura com o IDAF, que é o órgão ambiental aqui do Espírito Santo, de proteção de encostas. Então tem aqui, né, duas pessoas, por si só fala, né? Duas pessoas aqui conversando, ele falando que vai cortar essa árvore para construir a casa dele, né? E aqui está mostrando, né, que na verdade são as raízes das árvores que mantêm as encostas. Se você corta, né, tal. Aí eu estava lá num lugar lá sentado, falei, gente, aquela campanha lá parece que copiou isso aqui, né? Isso aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Aqui tinha uma árvore, a árvore foi cortada. Essa aqui é a raiz dela. A raiz dela passava sobre uma rocha que tem aqui, ó. Aqui a raiz se desdobrava, entrava debaixo da rocha e entrava no solo de novo. É como se a raiz estivesse abraçando essa rocha. Aqui nos lugares que já tinha apodrecido a raiz das árvores que cortou, o barranco já tinha cedido. O mesmo aconteceu aqui, ó, num outro local. Então isso aí, né, quando você vai fazer uma rodovia, uma ferrovia, vai fazer um muro na sua casa, perto de um barranco, uma obra de contenção no sítio, qualquer coisa que você vai fazer, tem etapas na avaliação do impacto ambiental
é que você deve considerar. Primeiro, o diagnóstico da área de influência. Identificação dos mecanismos de causa e efeito. Análise dos impactos ambientais. E efetividade das medidas mitigadoras a serem implementadas. Tá? Isso aqui são casos assim que a gente vai ver depois. Eu vou mostrar um exemplo simples. Vamos pensar primeiro numa coisa grande. Aquela mina lá de Brumadinho, da Vale, que estourou. Quando foi construído, naquela época não tinha as metodologias sofisticadas que tem hoje, não. Tá? A área de influência daquela, tanto provou que seria até aqui no Espírito Santo. Ela está lá em Minas Gerais. Mas a área de influência dela vem até no Espírito Santo, lá em Regência. Depois ela chegou a afetar até um pouco Vitória, chegou até em Guarapari um pouco, mas sem causar prejuízo. Tá? Deu um pouquinho de turbidez na água, mas não chegou a causar prejuízo, não. Né? Isso tem que ser identificado. Mecanismo de causa e efeito. Bom, lá em Brumadinho, rompeu a barragem. Qual o efeito que isso aí vai causar até lá? Casas que têm o caminho, população, animais, cidades, o que vai acontecer? Acontecendo isso, qual que vai ser o efeito? Bom, aí depois você tem que pensar o quê? Quais são as medidas mitigadoras que eu posso tomar? O que eu posso fazer para reduzir os impactos ambientais que poderão surgir no caminho? Tá? Então, isso aí é a análise dos impactos ambientais que a gente vai fazer para que a gente possa nos prevenirmos, para que tenhamos o mínimo de problema possível. Tá? Então, isso aí, essas medidas, elas devem ser tomadas, né, para que não ocorra esses problemas. Bom, você faz esse estudo, você vai produzir um documento que se chama, né, EIA, Estudo de Impacto Ambiental. De modo geral, é um documento complexo, muitas páginas, detalhado, né, vai dar localização, tipo de solo, qualidade da água, tudo. Tudo que você puder imaginar está descrito, relacionado nesse documento. Ele é um documento técnico. Posteriormente, grandes projetos têm que ter audiência pública. Surgiu a ideia de se criar um documento menor, mais palatável para a população mais leiga, mais resumido, para que todos pudessem saber o que ia ser feito ali. Então, esse documento se chama RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. Né? Nada mais é do que um resumo do EIA, para que fique fácil da população, que não técnica, consiga entender. Tá? O EIA-RIMA ele deve ser realizado em todas as fases do projeto, todas as etapas. Etapa de planejamento, etapa de instalação, etapa de operação e etapa de execução. Aqui você vai ter o licenciamento ambiental, você tem a licença prévia, a partir do momento que você tem o planejamento feito, você entra com um pedido no órgão ambiental para que você consiga a licença prévia. Com a licença prévia, você tem a autorização para começar a andar, a executar o projeto. Agora, colocar ele em funcionamento, aí vai ter que ter a licença de instalação. Ah, está tudo instalado, está tudo certinho e tal. Você já pode começar a operar? Não, tem que ter a licença de operação. Então, a prévia vai analisar o projeto. Se é execuível, se está bem pensado e tal. Depois você entra com pedido de instalação. Aí tem a licença de instalação. Pronta, o pessoal vai na obra, fiscaliza, vê se está tudo de acordo, aí sim você vai ter a licença de operação. Ou seja, todas as etapas são muito bem pensadas para que você reduza ou evite
Evitar é o ideal, né? Que não ocorra impactos ambientais. Bom, agora suponha, a gente até nós comentamos isso aqui superficialmente numa aula, que um dado projeto que você vai executar é pequeno. Então você não precisa fazer um EIA-RIMA. Você faz aquilo que se chama plano de controle ambiental. É igual um EIA, só que menor. Menor. Né? Você vai recuperar, por exemplo, uma nascente numa propriedade, vai recuperar a mata ciliar numa propriedade rural. Você não vai fazer um EIA-RIMA. Né? Faz um PCA. Mesmo a extração de areia manual, você não precisa fazer um EIA-RIMA. Agora, se for com dragas, 10 dragas, uma barcaça para tirar aquela coisa, aí é EIA-RIMA. Tá? Então, isso aqui segue os mesmos procedimentos, só que em menor escala. A mesma coisa é o RCA, que é o Relatório de Controle Ambiental. No EIA não tem o RIMA, no PCA tem o RCA. Certo? Tem diretrizes que mudam, tá? De estados para estado. E tem ainda, no caso de recuperação de áreas degradadas, isso aqui é muito relacionado principalmente com mineração, um plano de recuperação de áreas degradadas. Eu tenho um aluno, eu até no dia da defesa vou mandar o link para vocês, se vocês puderem ver, tá? Vai ser dia 15 ou dia 16, esqueci de cabeça agora, acho que é dia 16. 8, 7, 15, 16. Isso. Vai ser o plano de recuperação e valoração ambiental de uma subbacia aqui da região aqui de Alegre. Tá? Então, ele fez o plano de recuperação de áreas degradadas. Você faz o diagnóstico, você faz o estudo de impacto ambiental. O plano de recuperação, ele vai dizer exatamente o que você precisa fazer para consertar aquilo tudo que está lá, numa área que já está degradada. Ou, no caso de mineração, numa área que está boa, mas que você vai entrar, vai mexer com aquilo tudo, e depois você terá que recuperar, porque a legislação existe. Então, isso se chama PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Tá? Se alguém quiser ver como que é, me peça que eu mando para vocês, que eu tenho alguns prontinhos. Né? Ainda tem um outro aqui, que é relatório de avaliação de desempenho ambiental do sistema de controle e demais medidas mitigadoras, se chama RADA. Tá? Ele tem por finalidade subsidiar a análise do requerimento da revalidação da licença de operação, né, de acordo com a deliberativa. Tá? Então, a licença de operação, ela vence. Todos vencem, tá, gente? LO vence, LP vence, LI vence. Quando você tira uma licença, não é para a vida inteira, não. Né? Então, você tem que, de vez em quando, dependendo, cada uma tem um prazo de validade. Tá? Bom, eu comentei com vocês que existem 6 classes de empreendimentos. A classe 1 e classe 2 é pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor. E a classe 2 é médio porte e pequeno potencial poluidor. Deixa eu passar para outra aqui, que vai ficar melhor para vocês verem. Tá? Essas duas aqui e essa aqui, a classe 1, que tem essas condições aqui, e a classe 2, que é potencial poluidor pequeno, e o porte é médio, essas aqui você pode fazer só o PCA. Não precisa fazer EIA-RIMA. Agora, essas aqui, a 3, a 4, a 5 e a 6, obrigatoriamente você tem que fazer o EIA-RIMA. São atividades que têm um impacto maior. Né? Daqui a pouco, quase chegando, a gente vai mostrar quais são essas atividades. Né? Então, quando você vai elaborar um EIA-RIMA, né, você tem que descrever esses componentes aqui. Tá? Qual é o empreendimento impactante que você vai fazer? Uma suinocultura, por exemplo. Uma barragem.
Esse projeto de Atilio Viváqua, que são coxinhos e barradinhas, ele teve que fazer. Porque tem pontos que você tem que fazer supressão de vegetação e tem pontos que você vai fazer corte na terra. Você vai provocar, a princípio, um impacto. Né? Então, tem que ter. Piscicultura, aquicultura, qualquer um você tem que fazer. Atividade impactante. Qual que vai ser a atividade impactante? Qual que vai ser o processo impactante? A área diretamente afetada, a área indiretamente afetada, que é a mesma coisa que a área de influência. Ator social empreendedor, ou seja, quem que é o dono daquilo ali? Deu um problema, lá deu um problema em Brumadinho. O dono não é a Vale, você tem que acionar a Vale. Quem que vai elaborar o RIMA? A equipe. De modo geral, é uma equipe. Né? Avaliador que irá licenciar ou não empreendimento. Quem será? Alternativa locacional. Esse local não está bom, tem problema. Tem uma alternativa, você pode fazer ele em outro local. E a alternativa tecnológica. Tem sido muito utilizado hoje em dia a alternativa tecnológica. Eu tenho um amigo aqui, ele é professor da UFES, mora aqui no hotel também. Quando a gente sai para tomar um café, toda semana, um dia a gente sai. Ele estava falando que, no máximo, daqui a 20 anos, só vai existir energia eólica e energia fotovoltaica. Principalmente a fotovoltaica. Está muito barato. O problema que tinha era com relação ao acúmulo, desenvolveu uma bateria agora, segundo ele é engenheiro eletricista, muito barata. A hidrelétrica, ela depende muito de chover ou não chover, de acumular água, não provoca um impacto doido. Você vê Itaipu lá, eu andei de barco nela horas. Tudo inundado, terra que era produtiva. Um local que você trabalha com energia fotovoltaica, você não perde nada. Né? Já tem cada modelo que tem que você pode colocar até em mar, né? Para você não ter nenhum tipo de perda de área produtiva, né? Em telhado de casa, por aí afora. Né? Então, essa alternativa tecnológica é uma coisa que tem sido muito vislumbrada atualmente, principalmente quando a gente fala que a gente pensa em sustentabilidade. Pois é, Rebeca. No futuro, vocês que são novos, no futuro vai ser. Né? No futuro vai ser, porque esses outros modelos, petróleo, por exemplo, ontem eu estava vendo a Globo News, o André Trigueiro estava falando sobre isso, né, sobre aproveitamento de petróleo, como que alguns países estão muito mais se preparando muito melhor que o Brasil. O caso lá da Copa, agora que está sendo lá em Doha, né? Vocês viram que riqueza que tem naquele país, é lógico, muito mal distribuída, né? E outra coisa não vamos discutir aqui. Mas que riqueza que o país ele se estruturou para quê? Para o turismo. Uma segurança absurda, mulher lá que não tem segurança dele mesmo, né? E pobre lá vive isolado num canto lá, né? Quem constrói. Mas esses países, assim, é terrível, né? Ditatoriais é uma coisa terrível, né? Mas estão aproveitando o dinheiro do petróleo para fazer isso, porque eles sabem que daqui a 20 anos, 30 no máximo, o petróleo não vai valer nada, ninguém mais vai usar petróleo. Né? Não vai acabar, mas ninguém vai usar mais, porque vai ter terão outros meios energéticos muito mais barato e muito menos poluente do que o petróleo. Né? Bom, então a área de influência é muito importante dependendo do tipo de atividade que você vai desenvolver. Né? Ela pode afetar direta e indiretamente. Por exemplo, eu tenho um sítio aqui perto que eu sempre levo os alunos, sítio Jaqueira, agroecologia, que ele fica do lado de um lixão que tem aqui de Alegre. O pessoal do lixão põe fogo, a fumaça chega lá no sítio dele.
Né? Então você pensa bem, aquele lixão tem uma área de influência que vai nesse sítio do meu amigo, que é uma área hiper tranquila, num lugar que a princípio não teria nada. Né? Então aqui você tem impacto no meio físico, você tem um impacto no meio antrópico, você tem um impacto no meio biológico. Qual que seria a área de influência total? Vai ser o somatório disso tudo aí. Tá? Então, a área de influência ela abrange toda a área que direta ou indiretamente afeta. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente está mostrando, já mostrei essa foto para vocês também, uma encosta totalmente degradada, né? Com vossorocas, ravinas, coisa e tal. Choveu. Isso aqui é numa cidade do norte do Espírito Santo, que eu esqueci qual agora. Eu uso frente há tanto tempo. Não sei se é Baixo Bandu ou é por ali. Tá? Aconteceu isso aqui. Semana passada aconteceu isso aqui em Manhuaçu. Com situações como essa aqui. Né? Você tem, né, a gente fez isso aqui, naquele morro lá, para que está fazendo isso aqui? É a filosofia do coxinho, da barraginha. Né? Você está retendo essa água, primeiro, para ela reabastecer o lençol freático, segundo, para ela diminuir o pico de descida de água, de chegada de água na cidade. A melhor forma que tem de você acabar com enchentes em grandes cidades é você fazendo isso aqui. São Paulo tenta fazer piscinão, Rio de Janeiro fez alguns, né? Mas as cidades são tão grandes, né? São tão grandes, né? Que pessoal, boa noite aí, Adriano, Beatriz, Edilara, Eliseu, Ellen, Felipe, Larice, Leonardo, Liliane, Marcelo, Pamela, Quitéria, Rony, Sidney, Rebeca. Obrigado por vocês terem vindo. Estão fiéis aí, estou gostando de ver. Beleza, muito bom. Então, isso aqui, a utilidade é essa. Você imagina um cenário desse aqui. Aqui é o famoso Pico do Forno Grande. É o ponto mais alto, 100% capixaba. Né? O maior mesmo é o Caparaó, mas o Caparaó divide com Minas. O Forno Grande, além Castelo, e é 100% capixaba. Aqui é campestre, é uma localidade que tem ali no Espírito Santo. Vê como que está bem cuidado aqui as áreas aqui. Né? Então, dificilmente aqui acontece um problema igual aquele. É lógico, pode acontecer? Pode. Se tiver uma chuva de 200 milímetros, aí ninguém segura. Né? Mas numa situação normal, né? Essa propriedade aqui eu gosto muito, né? É relativamente perto, no município de Sete Lagoas, né? Sempre que eu ia para a turma da agroecologia lá, visitar Embrapa, sorgo e milho, eu levava os alunos para fazer uma visita rápida. Isso aqui é uma propriedade pequena, muito pequena, mas nessa propriedadezinha pequena aqui, ele tirava 2.000 e tantos litros de leite. Aproveitava 100% do esterco, urina de vaca, aquilo tudo, irrigava as capineiras, o excesso ele jogava lá para o alto e jogava dentro desses terraços aqui. Né? Então, olha que maravilha as capineiras dele. Né? Zero de perda. Aqui a economia circular aqui é um exemplo perfeito. Né? Tudo pensado, tudo planejado, tudo programado. Né? Então, já dá para vocês concluírem quais são os objetivos do estudo de impacto ambiental. Né? Primeiro, é óbvio, proteger o meio ambiente para as futuras gerações e para a sua também, para as nossas. Né? Garantir segurança, saúde e produtividade. Garantir maior amplitude de uso e benefícios. Preservar aspectos culturais naturais. Manter a diversidade ambiental. Garantir a qualidade de recursos renováveis. Induzir processo de reutilização e reciclagem. Né?
Agora, aquilo que eu falei, são exigidas em todas as atividades? Não. Essas aqui são. Por quê? Estrada de rodagem, ferrovia, aeroporto, oleoduto, linha de transmissão, obras hidráulicas de grande vulto, né? Petróleo, isso aqui tudo, aquilo que eu falei, a exploração de madeira de áreas de mais de 100 hectares, são áreas que provocam grandes distúrbios, grandes impactos ambientais, né? Agora, aquelas outras menores, não. Aí é PCA, RCA. É... O que, é que todo mundo não quer fazer? Vocês já ouviram falar que um dos motivos que os produtores rurais e parte dos empresários apoiaram o Bolsonaro está muito relacionado a isso, que o governo do PT foi muito rigoroso com relação à questão ambiental. Graças a Deus vai voltar a Marina Silva, né? E outros, né? Porque esse governo foi um desastre para a área ambiental. Foi o pior governo que já teve na história para a área ambiental. Tem um custo você fazer estudo de impacto ambiental. É lógico, tudo tem custo. Não é fácil, não é fácil. Né? Por exemplo, quanto vale uma área preservada? Se eu voltar naquela montanha que eu te mostrei ali, o Forno Grande, se eu te perguntar assim, quanto vale o Forno Grande? O que você vai responder para mim? 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 1 bilhão? Para mim não tem preço. Né? Não tem preço, tem que ficar ali preservado a vida inteira. Né? Para um outro capitalista normal, se descobrir que aquilo ali é mármore, no dia seguinte ele vai querer entrar com um trator lá e derrubar aquilo tudo. Não, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Então, assim, o ponto de vista é muito diferenciado. Tem gente que é financista demais, só pensa em dinheiro. Vai morrer igual qualquer um, besteira isso. Né? E tem outros que não, pensam do jeito que tem que ser pensado. Né? O mesmo da recuperação de uma área degradada. Quanto custa para você recuperar uma área degradada? Justifica? Para algumas pessoas, não. Né? Qual o custo de um patrimônio cultural ou social? Tem gente que acha que o patrimônio cultural não tem nenhum valor. Né? E muita fonte de erro. A fonte de erro é muito grande. Né? Eu trabalhei muito tempo no COPAN, que é o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais, eu acho que eu já falei para vocês isso. Todos os licenciamentos têm a palavra final lá, no COPAN. Então a gente vê erros absurdos. Generalização. Por exemplo, a pessoa faz uma suinocultura num dado local. Uma empresa, que pode ser uma empresa particular. Né? Geralmente são. Aí ela vai fazer uma suinocultura numa outra bacia. Aí ela faz o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Só que se mudou de bacia, gente, às vezes a vegetação não é a mesma. Tem gente que mantém até as mesmas coordenadas geográficas. Né? Isso aí já é um motivo para você nem analisar o projeto. Né? Então, erro de critérios, prazos irreais, uso de dados não confiáveis. Você não pode vir aqui na internet, por exemplo, entrar no Wikipedia e pegar algum dado aqui. Entrar no Google, ver uma informação num artigo que não seja científico e pegar uma informação, de jeito nenhum. Pode pegar numa tese, pode pegar num artigo científico, uma revista boa, pode, é claro. Né? Informação desatualizada. Eu participei de uma banca sexta-feira, aí o rapaz estava falando de consumo de agrotóxico no Brasil. Né? Ele estava usando dados de 2010. Hoje nós estamos em 2012. A gente falou com ele, ó, está aprovado, mas naquele ponto ali, em outros, tem que ser todo, só vai ter o negócio aprovado mesmo na hora que ele atualizar os dados todos. Porque hoje em dia, assim, 3 anos é muito tempo, tá, gente? 3 anos é muito tempo para alguma coisa.
né? Apresentação inadequada dos resultados, falta de avaliação multidisciplinar. Gente, esse multidisciplinar é muito sério. Eu sou agrônomo, entendo bem de agroecologia e essa área que eu gosto mais. Recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas. Mas eu não entendo muito de floresta. Eu sei até plantar um pouquinho, mas eu vejo uma árvore, eu não sei o nome de qualquer árvore. Engenharia agrícola, irrigação, eu entendo um pouco. Mas eu não posso calcular um super sistema de irrigação. Ou seja, a gente tem que montar uma equipe. Não existe no mundo uma pessoa que domine todos os assuntos. Não existe. Se alguém falar que conhece, está mentindo, porque não existe isso. Né? Ainda mais hoje em dia, que cada vez você é mais especialista em uma, duas áreas no máximo. Né? Bom, o diagnóstico ambiental que você vai fazer, ele deve considerar o meio físico, o meio biológico e o meio socioeconômico. Né? Por exemplo, você vai fazer o diagnóstico ambiental para implementar um parque, uma unidade de conservação. Se ela for perto de um local de gente de poder aquisitivo alto, é uma coisa. Se for perto de um local que as pessoas passam necessidade, não tem nem dinheiro para comprar gás, por exemplo, vai ser muito difícil, porque a pessoa que não tem dinheiro para comprar gás, quando ela olha uma árvore, ela vê na árvore lenha para a fogueira dela. Entendeu como você tem que considerar tudo isso aí? Né? Análise do impacto ambiental do projeto, definição de medidas mitigadoras e elaboração de um programa de monitoramento ambiental. Como que você vai monitorar isso aí? Né? Apresentação dos RIMAs. Tudo muito simples. Tudo que tem de complexo no EIA, no RIMA, é simples. Objetivo e justificativa do projeto. Para que você vai fazer aquilo ali? Vou fazer uma PCH, né, uma pequena central hidrelétrica aqui em Alegre, já tem uma aqui. Para que você quer fazer isso aqui? Vou gerar energia e tal, mas e vai fazer o quê? Vai cercar o Rio Alegre, não vai dar problema não, já deu. Né? Talvez na época ninguém se preocupou com isso. Né? Descrição do projeto, resumo de resultados, descrição de prováveis impactos, previsão da qualidade ambiental, descrição do efeito esperado, programa de monitoramento e conclusão da alternativa mais favorável. Tá? Tudo isso aqui tem que ser muito bem pensado, calmamente pensado. Né? Essa parte aqui eu não vou passar mais. Né? A identificação dos impactos, ela tem que ser pensada para todas as fases do empreendimento. Planejamento. O que pode surgir na hora que eu estiver fazendo isso, isso e isso? Pode surgir isso, isso e isso. Então eu tenho que fazer isso, isso e isso para evitar. Né? Preparatória, mesma coisa, implantação, operação, desativação e fechamento. Né? Em todas as fases você tem que ter bem claro o que você vai fazer. Né? Aqui, isso aqui é na Holanda, uma rodovia, foi a primeira passagem para animais que fizeram, muito bonita. Né? No Brasil já tem umas 10, pelo menos, assim, que eu conheço. Subterrânea e igual a essa aí. Essa aqui, além de ter sido a primeira, ela é muito sofisticada, né? Muito bonita. Você vê que aqui praticamente reduziu a quase zero a mortalidade de animais, os animais passam por aqui, né? Tem gente que acha que é besteira, para que fazer isso? Mas não é besteira não, né? Tem que ser pensado. Bom, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco, na hora que chegar lá no outro, né? Bom, para você fazer os EIAs-IMAs, você tem vantagens e desvantagens, né? As desvantagens que a maioria dos empresários veem são essas aqui. Aumento no tempo da elaboração e aprovação dos projetos, pode de 3 meses, 10 meses ou até anos.
necessidade de equipes capacitadas, que encarece, às vezes fica aqui até 1% do custo de um projeto. Então, você imagina bem um projeto que seja 1 bilhão, 100 milhões, 10 milhões, 1 milhão vai ficar o projeto, né? E o pessoal não quer gastar isso aí, né? Então, é muito complexo às vezes. Vantagens são claras, né? Maior segurança, previsão e planejamento do controle, proteção ambiental e de segurança pública. Bom, então essas aqui, vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Oi, Hélio, tudo bom, né? Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Entenderam até aqui direitinho? Beleza. A outra parte que eu vou mostrar para vocês agora, gente, é mais assim para mostrar mesmo, tá? Tudo justifica eu mostrar isso aqui com muita profundidade, porque é muito complexo. Isso aqui é uma disciplina, na verdade, tá, gente? Estudo de impacto ambiental. Eu dava essa disciplina lá no Cefet, tanto para 3 cursos, para curso de segurança do trabalho, técnico e meio ambiente e para o curso de agroecologia. Tá? Uma disciplina de 60 horas. Essas metodologias aqui, que eu vou praticamente apresentar o nome para vocês, cada aula de 4 horas eu apresentava uma, né? Porque é complexo, tem que ter exercício, então eu não vou perder tempo aqui falando cada uma para vocês 10 minutos, porque 10 minutos e 1 minuto vai ser a mesma coisa, tá? Bom, vou mostrar para vocês alguns absurdos que ainda existem, né, no Brasil inteiro, né? Isso aqui é lá a cidadezinha que eu morava, Rio Pomba. Esse aqui é o córregozinho que passa lá no meio da cidade. E aqui, olhem bem, chegou um caminhão aqui com entulho de construção civil, resíduos, e está jogando aqui, na beira do córrego. Tá vendo? Já tinha jogado aqui. E agora está jogando aqui. Quando chover, para onde que vai levar esse material aqui? Para dentro do córrego, né? E tem provocado enchentes aqui nas casas todas, tá, gente? Isso aqui, apesar de ser desse tamanhozinho aqui, como está tudo assoreado, tudo cheio de mato, quando chove, olha, dá um estrago nessa paisagem que vocês estão vendo aqui, né? Bom, as metodologias de AIA, elas não apareceram assim de uma hora para outra. Ao longo do tempo, né, nos anos 50, 60, nos Estados Unidos surgiram as primeiras, e de outras áreas. Por exemplo, eu usei na minha tese de doutorado, eu usei um programa de modelagem que quem desenvolveu foi a NASA lá dos Estados Unidos, para fazer controle do armamento em guerras, por sinal na guerra do Vietnã. Então, ela fazia uma previsão quantas granadas vão usar, quantas balas para fuzil, quantas balas para isso, não sei o quê. E rodava o programa e ia fazendo a reposição disso aí. Depois, áreas, né, mais úteis, né, de guerra, né, como ecologia, economia, começaram a desenvolver isso aí, e a área ambiental foi capturando isso aí, modernizando, e chegou naquilo que a gente tem hoje, que é ultra, ultra, ultra moderno, né? Muita coisa que tem hoje é extremamente sofisticado, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, então, as que tem,
Quem se interessar por esse assunto, é lógico que vai ter que procurar, porque vai ser muito especial mesmo, tá? 6. Eu vou só comentar com vocês, tá, gente? Não vou gastar 10 minutos para falar esses 10 aqui. Adote ou método livre, listagem de controle ou checklist, matriz de interação, redes de interação, superposição de cartas, modelos de simulação. Ao longo de pesquisa minha, de dissertação, eu já usei todos esses aqui, até mais alguns, né? São fantásticos e, às vezes, quando é um empreendimento muito grande, não é o meu caso, porque eu nunca participei de um empreendimento tão grande assim, né? A não ser colaborando com um amigo que participou de parte de um trecho da transposição de São Francisco, né? Eu contribuí muito singelamente durante 5 meses que a gente esteve junto lá em Viçosa, fazendo uma disciplina de doutorado. Então a gente se reunia até simulando mesmo como era. De fato valeu, porque ele trabalhava de fato lá para essa empresa lá, né? Mas a maioria dos meus projetos são projetos relativamente simples, né, de universidade, pesquisa, não exige tanto. Por exemplo, superposição de cartas foi utilizado para a construção do aeroporto lá de Juiz de Fora. Na época eu era conselheiro do Copan, eu participei da equipe que, num primeiro momento, não foi aceito, eles tiveram que fazer novas propostas, né? Demorou mais ou menos 1 ano e meio a 2, depois que parecia que estava pronto para sair, né? Eles usaram essa aqui, que eu já vou comentar só superficialmente com vocês agora, tá? Bom, o primeiro deles, o ADOC, é o método mais simples. Ele é conhecido também como método das reuniões. Então, imagine bem, foi o que aconteceu lá no meu campus, primeiro que eu cheguei, lá no Cefet Rio Ponto. A nascente secou. Um belo dia, acordou de manhã, eu acho que eu já comentei isso com vocês, julho, agosto, não tinha água. O diretor ligou para mim, ligou para mais 3, desesperado lá, porque a gente não tem água da cidade lá. A única água que tem é essa. Nós fomos para lá, nós 4, e conversando rapidamente, ficamos lá 2, 3 horas, e vimos qual que era o problema. Ali mesmo a gente falou, tem que fazer isso, fazer isso, o que você acha disso e tal. Nós 4. Nós tomamos medidas rápidas, tá? Porque a gente não tinha muito tempo para pensar. Então esse método chama ADOC. É lógico, ele não é nada científico. Você só pode tomar isso aí em situações de urgência, né? É passível de crítica porque envolve subjetividade. O que é subjetividade? Uma coisa que pode ser importante para a Quitéria pode não ser para a Yumi. Pode ser mais ou menos para a Beatriz. Pode não estar nem aí para os Leonardos. Entendeu? Então existe uma subjetividade. É aquilo que eu falei lá do Forno Grande. Para mim, aquilo lá é intocável. Você falar que aquilo vale $1 trilhão, para mim vai continuar lá. Mas para um cara que mexe com mármore e granito, falar que vale $1 bilhão, ele já quer entrar lá quebrando tudo. Subjetivo. Essas questões são subjetivas, né? E pode ser tendencioso também, em função da coordenação da escolha dos participantes. Né? Para avaliar um dado projeto, acontece demais. Vamos supor que uma determinada obra você queira que ela seja aprovada. Eu conheço vários casos desses que eu não posso nem falar. Você escolhe 4 pessoas que, a princípio, você tem certeza que são suas amigas e que vão aprovar. Entendeu? Então, tem problemas. Vantagens: rapidez e baixo custo,
Negativo, alto grau de subjetividade. Né? A nascente, outro exemplo aqui é a mineradora de Rio Pomba. Tem uma mineradora que já deve ter isso uns 20 anos. Ela rompeu, tipo de Brumadinho, ela se rompeu. Na época eu fazia mestrado, então tem mais de 20 anos. O pessoal ficou desesperado, porque o rio é um afluente do rio Muriaé e ia fazer um estrago lá em Muriaé. Então eu lembro que no dia seguinte o pessoal falando que o professor, ele deu até aula para mim, o professor Cláudio, lá do Departamento de Floresta. Ele é um cara muito bom na área, ele é químico. A empresa mandou um helicóptero pegá-lo em casa, à noite. Pegou o Cláudio, levou para lá, a mesma coisa, fez isso com outras pessoas. E eles ali à noite, madrugada dentro, vendo o que seria possível fazer. Porque não tinha muito tempo para daqui a uma semana. Daqui a uma semana é outra coisa. Naquela hora ali você tinha que fazer alguma coisa. Né? Então, esse é um método que você faz para emergências ou para situações de baixo risco. Listagem de controle. Listagem de controle já é um pouquinho mais organizado. Você tem um pouco mais de tempo. Então você pega aquela lista do ADOC, aquilo que você fez, que você foi, que você anotou, que você fotografou com esses celulares hoje, né, que é uma beleza isso aí tudo. Aí você chega em casa depois com a equipe, você organiza. É uma evolução do método ADOC. Então aqui você fez, você viu que tinha que fazer isso aqui desesperado lá no método ADOC. Eu falei que você tinha que fazer rápido. Na listagem de controle você tem tempo, então você vem aqui, você lista todos os impactos que podem surgir e tudo aquilo que você, qual ambiente vai ser afetado, qual a probabilidade de ocorrência, qual a natureza, positiva ou negativa, e qual a significância. É significativo, é não significativo, é pouco significativo. Entendeu? Então, a listagem de controle, você já passa a ter um domínio. Tem vários tipos, tá, gente? Você pode criar o seu modelo de listagem de controle. Aqui é um outro, por exemplo. Tá vendo? Eu peguei aqui para exemplificar para vocês. Eu já tenho aluno, por exemplo, que trabalhou isso numa dissertação, que ele desenvolveu a dele, muito, muito jeitoso para a coisa, desenvolveu a dele. Aqui é uma outra, tá vendo? Aqui, nesse caso, você pode até quantificar. Tá vendo? Você deu notas, -1, -2, até -5, neutras e positivas, 1, 2, 3, 4, 5. Você pode dar peso. Qual que é o peso que tem a pesca de peixe? Olha, se for numa comunidade, por exemplo, onde o pessoal vive de pesca, o peso é muito maior do que se for num lugar que as pessoas não estão nem aí para pesca. Concorda comigo? Qual o peso que tem a captura de guaiamus aqui em Alegre? Nem sei se tem guaiamus aqui. Né? E por aí afora vai. Né? Então você pode dar um peso na hora que depois você faz aqui o somatório e você vai definir qual que é o índice do impacto da atividade que você vai desenvolver. Né? Então você vê que né, memorização de todos os fatores, que é uma vantagem. Agora, a desvantagem, não identifica impactos diretos e indiretos, características temporais e dinâmica do sistema. Né? Ele foi usado, em parte, na transposição das águas de São Francisco, né? Que foi aquela parte que eu mostrei para vocês ali. O superposição de cartas, ele é extremamente sofisticado e muito difícil. Foi usado lá no aeroporto. Tem sido muito usado assim, para grandes obras, tá? Ferrovias, rodovias, pontes, grandes pontes, aeroportos. O que são cartas? Você pega, por exemplo, um mapa geológico do solo, né? Geológico do solo. Um mapa hidrológico. Vegetação de cobertura.
população de mamíferos, população de insetos. Você pega isso tudo de uma dada área. Vamos supor que você planeja, no caso que eu estou falando do aeroporto, você tinha definido que seria em um município, que é o município de Rio Novo, tá? Que fica perto de Juiz de Fora e perto de Coronel Pacheco, de Rio Pomba. Por questões estratégicas, tá? Distância, aquela coisa, porque é uma área plana. Aí você fez essa avaliação todinha aqui. O primeiro lugar, por exemplo, que tinha funcionado muito bem, gente, para vocês terem uma ideia, era no sentido onde tinha a maior velocidade do vento. Olha, se você ia fazer um aeroporto, se o avião pousa no sentido que o vento vem exatamente perpendicular a ele, se tiver um vento muito forte, você pode virar o avião. Então, isso aí foi um fator determinante para que você mudasse a posição, né? Então, você faz a superposição de cartas. É lógico que você tem que ter um monte de especialistas, né? Isso trabalha, de um modo geral, em computador. Para quem mexe com computação, talvez aqui no grupo tenha alguém. Eu tenho um amigo que trabalha com isso, ele falou: Maurício, é muito fácil para mim, ele mesmo fala. Não tem dificuldade nenhuma. As cartas chegam, eu faço a superposição dela, mexo para lá, mexo para cá, não sei o que, isso tudo. Você tem que trabalhar em parceria com a pessoa que fez, porque a pessoa que entende geologia, às vezes não entende profundamente de vegetação, ou nada. Vocês viram como que é a complexidade? Né? Vantagens: boa visualização e exposição de dados. Negativo: resultados também subjetivos, não quantifica a magnitude, difícil de integração de dados socioeconômicos e não considera a dinâmica do sistema. Fala, gente, mas qual que vai ser perfeito então? Até agora a gente viu, é bom numa coisa, não é tão bom em outra. Mas assim, é desse jeito que funciona mesmo. Né? Bom, redes de interação. Redes de interação, de repente vocês já trabalharam com ela e não sabem que isso aí é uma metodologia. É isso aqui, tá, gente? Até na escola, às vezes você vai, a diretora, a professora de colégio primário faz isso aqui, e é uma rede de interação, que pode ser utilizada. Essa aqui, por exemplo, eu usei na minha dissertação de mestrado. Meu orientador, que mexe com irrigação, ele falou: Maurício, faz para mim, ele não chamou nem de rede de interação, não. Faz lá não lembro o nome que ele deu esse aqui, não. Para eu saber quais são os impactos negativos da irrigação. Os positivos eu já sei, que é o que ele fala só dos positivos, né? Trabalhando com isso aí, mas faz os negativos lá. Isso aqui eu fiz, está lá na minha dissertação. Então, qual a vantagem dela? Você sabe que vai atuar sobre os recursos naturais, que vai afetar os aspectos sociais e os econômicos. Nos sociais, pode afetar a saúde pública. A saúde pública está relacionada com o quê? Escassez de água, contaminação e doenças vinculadas. Sociais está vinculado a quê? A segurança do trabalhador. Ou seja, você vai ver isso aqui não é só uma figurinha para ficar bonita na parede, não, tá, gente? Em cima dela, você vai traçar quais são as suas medidas mitigadoras. Entendeu? Bom, então isso aqui é rede de interação. Essa aqui, eu usei num trabalho acadêmico, isso aqui. Né? Quando eu estava fazendo a disciplina gestão ambiental, a gente foi trabalhar numa usina de reciclagem, acabou depois sendo até útil, né? A gente fez isso aqui, classificação manual do lixo. Estava dando muito problema lá na hora de separar o lixo, na esteira, né? Você já deve ter visto como funciona uma usina de reciclagem, né? O lixo chega, é jogado lá na moega, entra numa esteira rolante, tem vários tonéis com várias pessoas trabalhando. Um cata latinha, outro cata plástico, e o material orgânico vai passando, que vai cair lá na frente num container, né? Estava dando problema de corte na mão de funcionário, aquela coisa toda. Então a gente fez isso aqui para avaliar o que poderia ser feito. Aqui, por exemplo, era um impacto negativo, aqui um positivo. A gente vai trabalhar isso aqui e vai obter esse aqui de externalidade.
Esse zoe negativo, o que a gente pode fazer? Vai afetar o quê? Isso aqui. Para melhorar, a gente tem que atuar aqui, que vai chegar aqui. Né? Então é muito prático, é visível. Né? Nesse trabalho a gente fez mais de 30 redes de interação, fizemos no empreendimento inteiro. Né? Positivo e negativo. Abordagem integrada de impactos e interações. Negativo. Não detecta a importância relativa dos impactos, os aspectos temporais e espaciais e a dinâmica de sistema. Exemplo é esse aqui da usina de triagem e reciclagem lá de Visson. Aqui é um outro modelo, mais sofisticado, mas que é uma rede de interação, tá vendo? Essa aqui também, bem detalhada. Né? Matrizes de interação. As matrizes de interação, elas vêm sendo muito trabalhadas hoje, porque principalmente quem é matemático. Né? Quem é matemático gosta de número. Né? Então ela consegue quantificar, né? Isso aqui acontecendo, qual vai ser o efeito sobre aquele outro local ali. Então ela consegue fazer isso aqui. A mais famosa é a matriz clássica de Leopold. Né? Você tem essa matriz aqui, você pode colocar no seu computador, numa planilha, imprimir, e você vai visitando os locais. Né? Por exemplo, você vai construir uma PCH. Tem todas as ações propostas aqui, tá vendo? Características físicas e químicas de processos do ar, da água e da terra. Da terra, por exemplo, ação proposta sobre os recursos minerais. Introdução de flora ou fauna exótica. Vai ser positivo ou negativo o impacto. Você pode escolher cor, você pode escolher número, né? E vai colorindo isso aqui tudo. Ao final, né, vou mostrar mais exemplos aqui. Células vermelhas, você pode dizer que é impacto negativo. Células amarelas, impactos neutros. Células verdes, impactos positivos. Aí, no final, você teria uma situação dessa aqui. Pode quantificar, né? Você teria um somatório depois. Esse aqui seria da fase de construção, por exemplo. Esse aqui foi utilizado numa rodovia, tá, gente? Fase de construção. Esse aqui foi utilizado na fase de operação, tá vendo? Estrada de rodagem, ruídos, vibração, operações e tal. Aí gerou gráfico depois. Ó. Fase de construção, fase de operação. Que é a mesma coisa, ó, sob as condições biológicas. Fase de construção. Fase de operação. Então aqui você tem, com essas matrizes, você tem uma quantificação. Essa aqui já é uma mais simples. Ó. Às vezes a atividade é menor, você não precisa fazer aquela tão complexa. Né? E modelo de simulação. O modelo de simulação, a base deles, é a mesma de quem faz, por exemplo, previsão do tempo. Né? Foi a que eu usei no meu doutorado. Né? Você tem as fontes, tem os dados, e você joga, né? Por exemplo, essa aqui eu usei na minha dissertação, na minha tese, né, de doutorado. Na minha tese de doutorado, o modelo ele tinha 60 fórmulas. E se você fosse fazer na mão, eu, por exemplo, eu nem faria, porque era muito acima da minha capacidade de fazer. Né? Um rapaz, um amigo, Rafael, um santo, um anjo que desceu para me ajudar, ele sabia mexer com o programa Stella, o nome dele. Ele pegou e inseriu todas essas fórmulas. E eu consegui os dados. Que dados? Eu queria saber qual que era o comportamento de duas bacias hidrográficas afluentes do rio Paracatu, que é afluente do rio São Francisco, num período de 60 anos. Para eu saber como ela estará no ano 2060, eu tinha que ter um histórico passado, porque a simulação funciona bem se você tem dados consistentes.
Eu estava vendo a previsão do tempo aqui agora para Alegre, dessa semana inteira. Eu vi agora mesmo, deu que ia dar uma chuva em torno de 5 horas da tarde. Choveu. O cara rezou e choveu? Não, é modelo. Velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura, né? Todos esses conjuntos de informações você consegue simular. Aqui é a mesma coisa. Então eu joguei essas fórmulas todas lá e fui jogando o quê? DBO. DBO do Rio em 1975. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de maio. Temperatura mínima, máxima, média. Vazão mínima, média, máxima. Q710, Q90, Q95 e por aí afora vai. Você joga tudo que você quer. Né? Então, esses modelos, eles trabalham maravilhosamente bem. Né? Custo elevado. No meu caso, não foi, que hoje em dia você já tem programas de simulação gratuitos. Por exemplo, eu tenho uma orientada, a Geisa, que trabalhou na dissertação dela aqui, defendeu agora 2020, há 3 anos atrás, desenvolvido pela Embrapa, que é gratuito. Qualquer pessoa que quiser usar esse da Embrapa, é só entrar em contato com ela via institucional, tá? Não pode ser pessoa física. Mas pode ser uma prefeitura, pode ser o INCAPER, Emater, qualquer órgão assim. Né? Um outro exemplo é que o aeroporto de Belo Horizonte de Confins usou esses modelos matemáticos para fazer o estudo de impacto ambiental. Né? E tem também o análise de custo-benefício. Esse análise de custo-benefício, né, é muito simples, rápido e nem sempre cientificamente ele é aprovado. Tá? Então, basicamente, gente, disso aqui são esses métodos que eu queria mostrar para vocês. Né? Esses são aqui, né, o ADOC, listagem de controle, que pode se dividir. Tá vendo? Quem quiser, você acha muito disso na internet. Né? Eu tenho apostila, eu tenho um livro já publicado nessa área, matriz de interação, rede de interação. Aqui tem um resumo, né, das vantagens, desvantagens, coisas e tal. Né? Se fosse, por exemplo, uma aula presente, a gente ia fazer esse exercício agora, né, aquilo que eu falei. Para você fazer a listagem de controle, por exemplo, que é aquele segundo, você pode começar fazendo isso aqui. Né? Você usa aqui, por exemplo, esse que seria o ADOC, depois você passaria para esse aqui, que seria uma listagem de controle. Eu falo que isso aqui eu uso para tudo, até para fazer rol de roupa para casa, para lavar e para passar. Né? É impressionante como ele tem utilidade para tudo. É um método tão simples que ele serve exatamente para tudo. Né? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Felipe falou que tinha que sair. Edilara está com problema aí. E tal. Gente, só vou mostrar um estudo de caso assim, rapidinho agora para vocês, que é muito fácil para vocês entenderem, que foi menino lá de segurança do trabalho, que outra gestão do agronegócio que fez que montou, que fez esse projetinho, porque você vê assim, às vezes parece que é difícil, né? Não é difícil nada. Não é fácil demais também não, mas também não é tão difícil assim quanto parece, não. Esse trabalho aqui foi feito por alunos de um curso técnico. Tá? Eu falo antigamente, dentro daquilo que eu estava comentando, né? Toda a disciplina que eu dava, as disciplinas de modo geral lá eram 8 semanas. Tinha 2 provas, 2 trabalhos, apresentação,
Agora a gente faz um semestre inteiro, eu peço um capítulo só. A gente vai ficando com o coração mole, a gente vira avô, né? É um negócio assim impressionante, né? E esse negócio que eu te falei, né? É muita informação, é muita correria, é todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo não sei o quê, todo mundo isso. Você vê, ó, o Felipe já saiu aqui, que tem outra reunião. Nem acabou essa, tem outra, né? É um treino doido mesmo. Eu acabando aqui, eu tenho que fazer mais uma meia dúzia de coisas também, né? Então vamos lá. Esses meninos aqui, Bruno, Débora, Tainara e Thiago. Esse aqui é o trabalho lá da disciplina, né? É, grupo, sempre grupo de 4, 5, 3. Então eles foram fazer do Rio São Domingos. Rio São Domingos é um riozinho lá da zona da mata, é afluente do Rio Paraupeba, que é um subafluente do Rio Pomba. Tá? Por sua vez, compõe a bacia do Rio Paraíba do Sul. Né? 12 quilômetros de extensão, porque ele é bem pequeno, né? E cobre uma área de 53 quilômetros quadrados. Eu gosto de trabalhar com esses rios pequenos, dá para a gente fazer uma análise. Então, os meninos fizeram um trabalho legal, gostei. Você vê que isso aqui é antigo, tá, gente? Mais de 15 anos isso aqui. Então, aqui é o Rio. Pegaram essa foto aqui do Google Earth, né? Aqui é a cidadezinha, a Grande Piraúba, cada cidade que tem em Minas Gerais. E eles foram fazendo tal qual a gente recomendou. Eles trabalham, esses cursos são noturnos, eles trabalham o dia inteiro, né? Então, esse trabalho, de modo geral, eles faziam sábado e domingo. Eu falei, gente, ó, vocês vão fazer, eles me traziam a ideia e a gente ia conversando como fazer. Né? Eu falei, gente, vocês vão lá na nascente, já que o rio é só 12 quilômetros, vocês vão lá na nascente dele, tira foto e vem tirando foto para vocês identificarem. Eles estão fazendo o que na hora que eles estão fazendo isso? O diagnóstico ambiental. Tá, você fez o diagnóstico ambiental, pegou as fotos, levou para o escritório. Aí você vai começar a fazer o quê? Planejamento. Depois do planejamento, você vai fazer o quê? Você vai avaliar os impactos de cada um dado que você levantou. Aí depois você vai definir o que você vai poder mitigar, o que você precisa recuperar e as ações que devem ser tomadas, as ações que devem ser propostas. Né? Eles usaram aqui o ADOC e a listagem de controle para fazer isso aqui, até porque é muito rápido no time. Né? Então aqui, ó, impacto, assoreamento, medida mitigadora, revitalização da mata ciliar. Tá certinho, né? Num primeiro momento mas para você tirar, depois tem que fazer dragagem, aquela coisa toda. Seria uma outra fase lá na frente. Destruição das matas ciliares, conservação e replantio, e por aí afora vai, né? Então eles fizeram, isso aqui é um checklist, ou uma listagem de controle. Né? O esgoto da cidade, 100% lançado no córrego São Domingos. Né? Aqui, aquela coisa engraçada, né? O posto de gasolina ele foi feito aqui para trocar óleo em cima do córrego. Porque aí você abre lá do carro, né, já cai direto no córrego. Umas coisas assim que a gente parece que nem acredita que é verdade, né? Aqui, eucalipto, aqui sem vegetação ciliar nenhuma. Você vê que o rio ele já está quase morrendo, né? Você vê que a vegetação já está quase cobrindo o leito do rio, né? Aqui, né, chegando aqui bem assoreado, aqui uma pontezinha, né, mostrando passagem de gado, aquela coisa toda. Aqui na parte da cidade, mostrando que a casa foi construída, as colunas dela dentro do rio. A gente, quando você faz assim colunas de um prédio dentro do rio, é como se você estivesse fazendo uma barragem. Quando chover muito, essa água vai represar aqui e vai alagar aqui para trás. Tem gente que não pensa nisso não, parece que nasceu lá em Marte, que não chove, né? Aqui é a mesma coisa, né? A casa aqui já está jogando aqui, não tem área de preservação permanente. Então, nessa passagem aqui,
eles listaram tudo. E tem umas considerações finais, lógico, trabalho bem simples, né? Seguindo alguns conceitos, como aumento da vazão do rio, implementação de política, parceria, recuperação, criar um sistema de saneamento, chegaremos à revitalização do rio, né? Então, é lógico que é uma coisa singela, porque é um problema, de fato, muito simples, né? Mas que você resolveria, né? Isso. O problema todo está nisso aí, Beatriz. É o planejamento que é horrível, né? Isso aqui só para mostrar para vocês a título de curiosidade. Deixa eu ver se era mestrado mesmo, eu fui orientador dele. Ele fazia lá na Universidade do Rio. E pós-tratamento de esgoto sanitário utilizando o wetland. Eu estou lembrando, porque eu mandei para vocês, o Felipe mandou para vocês, aquele projeto da Embrapa. Vocês lembram que eu mandei, vocês viram? Aí eu pensei, por que não, né, na hora que você fizer essas wetlands, além de você aproveitar isso aqui, você cobrir mesmo o fundo para evitar que isso aqui, de fato, né, que você cultive aqui em cima e tal. Então, você teria duas utilidades. Eu estava pensando em uso de efluentes, que uma menina falou que tem muito problema com efluente da piscicultura lá na casa dela. Eu falei, por que não desenvolver um negócio desse aqui, né, forrar o fundo aqui, e você desenvolver horticultura numa área como essa aqui, né? Várias vantagens, né? Pouco impacto na paisagem, né? Eu já participei de umas 3 ou 4 bancas, né? Você tem aqui a roda livre, brita, solo, brita e argila. Então, nessa primeira pensamento meu, seria colocar uma camada aqui, um plástico mesmo, embaixo da argila, para que não houvesse infiltração nenhuma, para que você sempre, a raiz, fosse lá e buscasse toda a água que descesse. Aqui está a construção, né, como foi construído, está vendo? E aqui você faz o plantio. Nesse caso, é para tratamento de água residuária. Eu conheço cidades, quem viu aqueles vídeos que eu mandei, aquele dos Estados Unidos, lá em Catskill, onde você trata a água que vai para Nova York, o pessoal usou isso aqui em rampas de escoamento para tratar em áreas rurais. Né? Então, você planta uma espécie aqui que tem uma taxa de evapotranspiração grande, para ela crescer, absorver nutrientes e perder água para a atmosfera. O objetivo é que a água seja perdida e que os nutrientes que estão ali, fezes, aquilo tudo, seja recuperado pelas espécies. Né? Então, é muito interessante esse trabalho aqui, deu um resultado fantástico. A DBO que entrava era altíssima, a que saía era praticamente muito reduzida, você vê, reduziu aqui, olha, 70% foi removido, a saída aqui de 28, média 60, com 60 miligramas por litro, você já pode soltar num corpo hídrico normal, sem nenhuma restrição. Nesse aqui, ó, deu, né? Então você vê que o resultado é muito bom. São medidas assim, eu só queria mostrar que eu mandei aquilo para vocês aquele dia, e dentro daqueles conceitos assim, né, quando você vê uma determinada coisa, você fala, gente, isso aqui não pode associar com outro projeto, e você ir desenvolvendo a condutividade, que é uma questão que está muito associada, só para vocês verem, né, entrou aqui, olha só com quanto ela saiu. Significa que os sais que fazem aumentar a condutividade elétrica, significa que os sais foram significativamente, né, reduzidos e mostrou-se bastante eficiente. Né? Então, são medidas muito interessantes, sem considerar, por exemplo, a cor da água, né, que ela entrou
amarela e saiu bastante clara lá do outro lado. Aqui no começo do experimento, com 4 meses e com 6 meses. Todo esse material aqui foi absorvido de quê? Dos resíduos que estavam junto com a água residuária. Né? Então você vê que ela deu um resultado muito bom, mostrou-se muito resistente. A taboa é uma espécie assim fantástica, né? Teve uma redução de 70% da DQO, de 46% de sólidos solúveis, 56%, 73% da DBO, 61%, ou seja, né? Se você faz uma série, então, a gente vê que é muito útil para você utilizar, né, num programa desse aí. Gente, o que eu tinha para mostrar hoje para vocês sobre esse estudo de impacto ambiental era isso aqui. Como eu disse, é um assunto que não se esgota, é uma disciplina com 60 horas, então era para dar uma noção mesmo e falar assim, para vocês saberem que quando vocês forem fazer um projeto de recuperação de áreas degradadas, o primeiro passo que vocês têm que fazer é um estudo de impacto ambiental. As metodologias são essas, leiam, pesquisem, estudem, consultem, e vai facilitar muito e vai melhorar muito os resultados dos procedimentos de recuperação de áreas degradadas. Tá bom? Alguma pergunta? Eu estou à disposição, tá, gente? Beleza? Boa noite, Rebeca. Boa noite a todo mundo aí. Estou à disposição. Mandem os capítulos. Está quase acabando já o semestre, né? Não deixe para o ano que vem. Para a gente finalizar, ver se sai um livro logo no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro. Tá bom? Boa noite, Beatriz. Boa noite a todo mundo. Clarice. Vamos ver quem está por aí ainda. Adriano, Beatriz, Rayumi, Clarice, Leonardos, Liliane, Marcelo, Pamela, Rebeca, Rony e Sidney Arruda. Boa noite para vocês.